aqui. Gabriel, muito obrigado por ter nos atendido, por estar aqui no nosso programa, Bola Quente. É justo que a gente trouxesse a sua palavra aqui. Você é um jovem que está despontando aí no futebol como treinador e mostrou um trabalho que o Marlon considero aqui, que é o nosso comentarista e treinador de futebol, formado onde você se formou também, na Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. O senhor conhece, deve conhecer bem o Marlon, conhece bem o Marlon. E o Marlon, nós aqui, eu vou dizer uma coisa que você não sabia. Nós aqui, quando estávamos antes do campeonato começar, eu não via o Muricy. Então, o que é que a gente disse aqui? Quem que vai cair, quem vai subir, quem vai para a semifinal? E quem cai? A maioria, inclusive eu, cai o Muricy. Aí o Marlon disse, o Muricy vai subir para a semifinal. Só o Marlon Araújo votou no seu time. Era um descrédito que você tinha como treinador aqui para nós. Não por você pessoalmente, pelo pouco tempo que o Muricy trabalhou, pelo menos do conhecimento nosso aqui. Então, eu quero lhe parabenizar pelo trabalho e torcer, porque nós precisamos disso, da juventude, de coisa nova no futebol. E você é uma novidade boa no futebol aqui em Alagoas, dirigindo o time do Muricy. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, um prazer enorme falar com vocês aí. Um local onde tem visibilidade nacional, né? Eu acompanho vocês de longa data, desde quando eu me conheço por gente, talvez no futebol, né? A gente vem acompanhando o trabalho exemplar de vocês, que vocês fazem a divulgação do futebol alagoano numa fase total. Como você falou, né? Esse Muricy que teoricamente surpreendeu muita gente, até porque veio aquela situação daquela mudança, né, do antigo Muricy para essa nova gestão, para esse novo clube. Nós de fato, optamos com uma reunião que eu tive com o pessoal. A primeira reunião que eu tive aqui em Muricy, nós combinamos que nós, de forma estratégica, iríamos trabalhar muito mais do que divulgar, do que falar, do que tentar ser holofote no momento. E a nossa primeira missão seria um trabalho silencioso para que o trabalho fizesse barulho, não só a nossa postagem ou divulgação em redes sociais fariam barulho. Então, né, essa estratégia foi tratada com a diretoria, assim, na minha primeira reunião, e aí a gente tentou, né, de forma estratégica, tentar segurar o máximo possível da equipe até a estreia, para que nós remontamos a equipe 95% do que ela vinha, né, sendo nos últimos anos, né, talvez, se eu não me engano, talvez só o Alex, né, de remanescente de um elenco que fez a campanha em 2025. Isso a gente sabia que teria que ter muito cuidado, porque seria um novo planejamento, uma nova metodologia, um novo jeito de encarar o campeonato, e que para isso teria que ter tempo, treinamento, adaptação, metodologia, conceito, convicção, e além de tudo isso contar, né, com que os atletas comprassem a nossa ideia, para que nós pudéssemos fazer, no mínimo, uma campanha decente, para que nós aí sim pudéssemos surpreender a todos como nós surpreendemos. Mas, de fato, foi muito trabalho até agora, e agora aumenta, né, aumenta a tarrafa, aumenta a régua, né, agora é um outro campeonato, mas eu creio que até aqui nós conseguimos, de um modo geral, fazer uma grande competição, uma competição equilibrada, confrontando grandes equipes, confrontando equipes com maiores investimentos, com maiores estruturas, né, com gabarito no campeonato alagoano e no campeonato nacional. Mas a gente sabe também que tudo que a gente fez até agora, se a gente não aumentar o nosso nível, né, a gente não consegue mostrar mais, que a nossa ideia agora é subir um pouquinho a tarrafa, é subir um pouquinho a régua, de fato e por obrigatoriedade aumentar o nível de performance, para que a gente
se já conseguiu esse tão sonhado primeiro objetivo, para que a gente concretize, no mínimo, o nosso primeiro sonho de fato, que é estar na final do Campeonato Alagoano. Estamos conversando com o Gabriel Teixeira, treinador do Muricy aqui no Bola Quente. Quer uma dica para curtir um rolê com mais sabor e frescor? Vai de Pitu Remix Ice da Pitu. Nos sabores, ice, abacaxi, coco, ice, limão e ice cola. Na latinha, na versão long neck. Pensou refrescância, pensou Pitu Remix Ice da Pitu. Beba com moderação. Marlon Araújo, você... Boa noite, Gabriel. Primeiro quero te parabenizar e dizer da satisfação que é entrevistar o amigo. Vi o Gabriel muito jovem, o Gabriel ainda novinho, menino ainda, e acompanhei toda essa trajetória. Fico feliz de vê-lo galgando os passos de um cara que me ensinou muito futebol. Se hoje eu sei futebol, um dos que mais me ensinou futebol foi o pai dele, o Celso Teixeira. E não tem CBF Academy, não tem a BTF, não tem lugar nenhum que vai ensinar o que o Gabriel aprendeu, que é o vestiário, que é o dia a dia, que o pai dele, vivendo com ele, traduziu para ele. Então ele sai na frente de muitos, porque vivenciou isso. E o Celso traduz isso. Então, primeiro eu queria dizer isso pro Gabriel e a minha pergunta é muito mais para, como a gente alcança muita gente, quem contrata o Gabriel? Contrata o quê? Qual o modelo que ele entende que é o melhor? Qual o perfil do Gabriel para montar elenco? Qual o perfil de prospecção do futuro? Em quem você se espelha da forma de jogar? Se venda aí para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Boa noite, Marlon. Isso não é troca de elogios, mas você é um cara que, como você falou, você me conhece desde pequeno e é uma honra enorme ser entrevistado por você, até porque é um cara de amplo conhecimento teórico e prático em vários segmentos dentro do futebol, né? Então, do meu lado, é só gratidão e uma honra e uma satisfação gigantesca, enorme, sem palavras, em ser também entrevistado por ti e falar contigo um pouco de futebol. O Gabriel, igual você falou, eu acho que você foi muito feliz nas suas palavras, eu acho que curso nenhum, né, talvez faculdade nenhuma, teoria nenhuma, ensina um pouco da vivência, né, a vivência do futebol, porque o futebol, ele é um esporte muito complexo, né, que às vezes tem bastante gente inteligentes, teoricamente, mas na prática esbarra em algumas adaptações, né, eu acho que precisa, né, como a gente sabe, existir a teoria, precisa se especializar, precisa buscar conhecimento em todas as áreas, né, não só no futebol, mas a prática, ela conta muito, né, a vivência, o entender o vestiário, o feeling do jogador, né, o feeling do treinador para com o jogador, saber entender de que forma tirar o melhor do jogador, né, porque a gente sabe que alguns você tira o melhor deles com cobrança, outros já não reagem com cobrança, já reagem com carinho, né, alguns jogadores, se você passar muita informação, ele não consegue assimilar, outros jogadores, se você passar informações necessárias e muita informação, ele tem essa inteligência do jogo e inteligência intelectual para conseguir entender o jogo e conseguir desenvolver o melhor futebol. O Gabriel é um cara que acredita no futebol como trabalho, né? Como trabalho, eu acredito no futebol, nada resiste ao trabalho. Eu acredito muito no treinamento de repetitivo, no treinamento de fazer com que o jogador entenda o que você está pedindo, não simplesmente passar por passar ou fazer por fazer, né? Então, eu tenho essa metodologia de que primeiro ele tem que entender o que eles estão fazendo, o porquê, né? Quando, aonde, né? E aí, eu acho que como treinador, nós temos que tentar dar o máximo possível de informação para que esses atletas consigam se desempenhar o melhor possível. Mas lógico que nós sabemos que o futebol, ele é um jogo dinâmico, né? Ele é um jogo que, na sua totalidade, é um jogo de vencer duelos, né? Porque você joga num campo
teoricamente de 105 metros no esporte coletivo, que é um campo muito grande. Se você não conseguir vencer duelos na sua fase de construção, você não consegue, né, evoluir para a sua fase de organização e posteriormente na sua fase de finalização. Eu acho que o futebol, para mim, você por obrigatoriedade tem que ter uma equipe muito equilibrada, tanto para defender, tanto para atacar, para que você consiga posteriormente conseguir vencer esses duelos, para que você consiga chegar no objetivo final, que é o gol. Então, a minha metodologia, eu acredito muito nisso, numa equipe equilibrada ofensivamente, procuro ser uma equipe que goste da posse de bola, que trabalhe muita triangulação, muito jogo de aproximação, muito jogo de indução, né, de induzir o adversário a fazer o que você quer, para que você posteriormente faça o que é treinado em alguns jogos de indução para conseguir vencer esses duelos individuais e coletivos, né? Um time que tem a minha cara, não foge muito do perfil do Celso, né? Um time muito aguerrido, um time muito competitivo, um time que, igual eu passo para eles, que o resultado no futebol, infelizmente, né, para um treinador existe só a vitória, mas infelizmente no futebol existem 3 resultados, né? Então que nós não possamos dar a vitória para o adversário, que o adversário possa ganhar da gente, mas com mérito. E isso em algum momento pode acontecer no futebol, mas para isso tem que ter muita hora. Para você vender uma derrota muito caro, teoricamente, você tem que guerrear muito, ter muito comportamento físico, muito comportamento tático, muito comportamento psicológico equilibrado e adequado para o momento, saber entender o jogo da hora, porque o jogo também hoje em dia, no mínimo, é um jogo de 100 minutos, então você tem que estar muito equilibrado psicologicamente para poder entender o jogo, a hora que é para acelerar, a hora que é para retardar com posse, a hora que essa posse ela tem que ser um pouco mais progressiva, a hora que essa posse tem que ser um pouco mais troca de corredor e rotacional, a hora que essa posse tem que ser uma mais de indução para atacar o último terço do campo, né? E eu acredito muito num trabalho de equilíbrio, e eu acho que o melhor, eu acho, na minha humilde opinião, que o treinador ele tem que suprir os seus atletas do máximo de informações possíveis, para que quando eles caem na real nesse tipo de situação no jogo que vai acontecer, eles consigam se desenvolver ou tomarem a decisão adequada o mais assertivo possível, né? Não deixando de lado a intensidade, a coragem para jogar, porque eu acho que na vida, não só no futebol, mas na vida, o ser humano ele tem que ser necessário para a coragem, né? O erro vai acontecer, igual eu passo para eles, porque é inevitável você não errar jogando futebol de alto rendimento. O erro vai acontecer, mas eu sempre pergunto para eles, quanto tempo você está pronto para errar de novo? Né? Se você demorar muito tempo para ter coragem, para aumentar a sua autoestima, para se recolocar numa situação de confronto de novo, você perde muito tempo, e aí passa-se o tempo e o jogo começa a se desenrolar e as coisas começam a não andar do jeito que você quer, né? Então, nisso necessita de muita coragem, e aí já entra muitos aspectos psicológicos. Na fase defensiva, eu procuro ser um time muito compactado, gosto muito, né, se eu tiver essa possibilidade de ter pressão no portador da bola, porque eu acredito que o jogador adversário muito cômodo, né, ainda mais se o adversário tiver bastante qualidade, ele te pode trazer um prejuízo muito grande. Então tem que ter muito compactação, muita para gerar compactação, para gerar pressão no portador, né, pressão na bola, mas simplesmente dito, tem que estar muito bem fisicamente, tem que ter muita comunicação entre eles, tem que ter muito encaixe defensivo, né? Então eu trabalho isso diariamente, trabalho muito bloco defensivo, com transições rápidas de ataque. Então eu tenho isso como metodologia, tenho isso como convicção nesse momento, possa ser que com minha evolução diária, com aprendizado diário, né, com vários profissionais, quem sabe isso só vai incrementar na minha grade curricular, no meu conhecimento sobre o futebol, porque o futebol ele atualiza a cada momento, e eu acho que você tem que ser
humilde o bastante de tentar se atualizar e aprender com todos a cada momento, né? Saber que cada jogo é uma estratégia diferente, cada jogo é uma dinâmica diferente que você tem que planejar, readaptar, observar. Em relação à montagem de elenco, né? Eu tive, graças a Deus, vivenciei isso desde moleque, desde menino, né? Com o Celso, né? E você, né? Também aí era um exímio montador de olhar jogador, um exímio montador de elenco com muita facilidade, como também meu pai tem essa facilidade de montar elenco. Eu cresci com isso do lado dele, né? Vi ele pegando várias e várias oportunidades, caderneta na era, caderneta, caderninho, assinando no papel, né? Com nome, telefone, para ver quem é, as características. E aí eu trouxe bastante isso dele, né? Nessa situação dele, de tentar montar um elenco muito equilibrado, de tentar nas posições, esse eu uso para mim, né? Pode ser que seja para outras pessoas, nas posições em termos de características individuais, ter jogadores de perfis diferentes, ou seja, um lateral, né, mais de força, um pouco de marcação, um pouco de combate, de duelos defensivos, e um outro lateral com um poder um pouco mais ofensivo, com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de profundidade. Eu acho que eu levo isso como aprendizado, porque na montagem eu acho que você tem que ter, dentro da estratégia do time que você monta, eu acho que você tem que ter alguns perfis diferentes para que você não fique tendo que substituir e posteriormente tem que repetir a plataforma de jogo que você utilizava anteriormente. Mas basicamente é isso, um resumo muito breve do que eu acredito sobre o futebol, do que eu, né, muito breve sobre o futebol. Mas eu acho que, voltando a falar, nada rende trabalho, o treinamento ele ajuda muito o atleta a entender, a aumentar a confiança, a entender dentro do que você quer dentro de campo, porque eu acho que o jogador, de uma forma simplista, ele tem que saber o que ele está fazendo dentro de campo, tanto na fase ofensiva como na fase defensiva. Se isso vai gerar resultado positivo ou negativo, não sei, isso é em detrimento do que você vai desempenhar para merecer uma vitória ou uma derrota, né? Mas eu acho que o jogador em si, os 11 que entrarem, aqueles que forem posteriormente entrar, né, como substituição, eles têm que saber os papéis que eles estão fazendo. E eu falo muito para eles que os papéis, a posição de que eles jogam é muito diferente da função do que ele exerce, né? Então eu tento explicar muito isso. A posição é uma. Eu sou volante. Tudo bem, ok, você é volante. Mas quais são as funções de um volante? Quais são as funções ofensivas de um volante dentro do meu modelo de jogo e quais são as funções defensivas de um volante, né? Porque simplesmente ele entender a posição dele num futebol dinâmico, né? Ele consequentemente não consegue desempenhar as funções que exigem para a função. Então eu tento deixar com muita conversa clara, com muita honestidade na conversa, com muita conversa direta, tentar deixar as funções muito bem específicas dentro do modelo de jogo que eu tenho para aquela equipe, né? Porque você sabe muito mais que eu que o modelo de jogo ele passa em detrimento do que você tem na sua mão, né? Você não pode querer jogar como tal time, como exemplo, se você não tem característica de jogador que consiga fazer esse tipo de função, né? Então, o modelo de jogo ele sempre passa, né, pelo tipo de jogador que você tem, do que ele pode te entregar dentro das funções que ele vai exercer. Mas eu tento deixar isso muito bem detalhado para que quando eles estejam no jogo, que é um momento muito difícil, a tomada de decisão tem que ser muito rápida, de muita expertise, né? Eles tenham que tomar a decisão mais assertiva possível. Então, esse é um breve exemplo do que eu penso do futebol. E eu espero, né, diariamente estar evoluindo sobre isso, porque eu acho que o conhecimento em qualquer área, ele nunca é demais. Gabriel, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, desejando uma boa estreia na semifinal, viu? Sábado contra o Asa.
aí em Murici, e o Timaço vai transmitir esse jogo, viu? Para a Gazeta FM Arapiraca, a Gazeta FM Pão de Açúcar. Estaremos aí com a nossa equipe transmitindo esse jogo, tá bom? Grande abraço, obrigado, e essa é a primeira de algumas outras entrevistas que iremos fazer com você, tá bom então? Grande abraço, obrigado por ter nos atendido. Valeu, obrigado, boa noite, fica com Deus, um prazer imensurável falar com vocês aí. Sempre que tiver o convite, pode contar comigo aí, tá bom? Um grande abraço e espero que nós possamos fazer um grande jogo no sábado aí. Um grande abraço, fique com Deus, bom programa aí. Um abraço, Celso, gente da melhor qualidade, nosso Celso Teixeira. Agora na capital de Alagoas são 7 da noite e 2 minutos.